Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Parágrafo das Borboletas. Eu sou a Maritana e é um prazer enorme ter você aqui comigo. Recentemente eu criei esse canal para falar de escrita criativa, então por favor considere se inscrever e deixar o seu like. Dito isso, vamos pro vídeo. Escrevo há bastante tempo e isso mudou muito a forma como enxergo as histórias. Ao longo dos anos fui acumulando pequenas lições que vieram de erros, acertos e muitas horas quebrando a cabeça para resolver problemas de narrativa. Não são regras universais, mas coisas que fizeram diferença para mim e que talvez também ajudem outros escritores. Você vai acabar se comparando com outros escritores. Em algum momento isso acontece com todo mundo. A comparação pode servir para aprender, mas também pode atrapalhar quando você passa a medir o seu valor apenas pelo resultado dos outros. Algumas dessas pessoas não trabalham inteiramente sozinhas. Há uma equipe por trás, pessoas que revisam, leem para dar feedback e até fazem edições com autorização do autor. Então não é justo se comparar, ainda mais se você for um escritor independente. Escreva aquilo que você realmente gosta. Às vezes, alguém quer que o seu personagem seja mais engraçado, outro prefere um romance, um terceiro gostaria que o sistema de magia fosse diferente. Nenhuma dessas ideias é necessariamente ruim. Elas apenas contam uma história diferente da que você decidiu escrever. E existe um risco ao tentar agradar todo mundo. Sua obra começa a perder identidade. Aos poucos, algumas decisões deixam de ser tomadas porque fazem sentido para você e passam a existir apenas para atender às expectativas de outros. Não siga automaticamente a opinião de outras pessoas ou amigos que querem mudar a sua história. Algumas sugestões realmente melhoram a narrativa e vale a pena escutar. Outras apenas aproximam sua obra de coisas que já existem. Ser original também é combinar ideias, elementos e situações que parecem incomuns. Nem tudo precisa seguir uma fórmula para funcionar, assim como nem toda sugestão precisa ser aceita. Várias pessoas apontam o mesmo problema de ritmo, clareza e coesão, vale a pena investigar. Muitas vezes elas identificam um problema claro, mesmo que a solução sugerida não seja a melhor. Uma boa crítica aponta um problema, mas a solução desse problema parte inteiramente da responsabilidade do autor. Também não tenha medo de combinar ideias que pareçam estranhas entre si. Muitas histórias marcantes viram justamente porque alguém decidiu unir elementos que até então ninguém imaginava funcionando juntos. Perca o medo de frustrar as expectativas do leitor. Polêmico, eu sei, polêmico. Muitos leitores começam uma história já esperando encontrar estruturas, diálogos e até finais parecidos com outras obras que eles já leram. Mas, às vezes, é justamente ao quebrar essas expectativas que a sua história ganha identidade. Surpreender também significa correr o risco de decepcionar parte do público. E isso faz parte. Você não vai conseguir agradar todo mundo e se tentar fazer isso, você só vai se frustrar. Seus personagens não precisam seguir estereótipos para serem marcantes. Eles também não precisam ser construídos para gerar a identificação imediata do leitor. Um personagem pode conquistar espaço justamente por fugir do inesperado. Ultimamente eu tenho visto uma tendência de construir personagens pensando primeiramente na recepção do público. O protagonista precisa ser carismático, o vilão tem que ser frio, o personagem forte tem que agir de um jeito específico. O alívio cômico precisa fazer piadas toda hora, mas pessoas não seguem arquétipos o tempo todo. E os seus personagens não precisam seguir também. Você não tem que mudar um personagem para que o seu leitor se identifique com ele logo nos primeiros capítulos. Nem todo personagem tem que ser alguém que o leitor gostaria de se enxergar. Alguns são egoístas, teimosos, desagradáveis ou até difíceis de lidar. E ainda assim podem ser excelentes personagens. Da mesma forma que nem todo vilão tem que ser um gênio manipulador com um passado trágico. Nem todo mentor precisa ser sábio. Nem toda princesa precisa ser delicada. E nem toda pessoa gentil precisa esconder um lado sombrio, apenas para parecer mais complexa. Muitas vezes a tentativa de fugir de um clichê acaba criando outro clichê, o da desconstrução obrigatória. A originalidade não significa inverter todos os estereótipos, e sim criar personagens que fazem sentido dentro da sua história. Se todo personagem é gentil do começo ao fim, tudo bem. Se outro é arrogante e nunca muda, também pode funcionar. Nem toda personalidade precisa passar por uma mudança radical para justificar a sua existência. O seu compromisso como escritor não é agradar uma expectativa, é escrever personagens coerentes com a história que você quer contar. Nem todo personagem precisa brilhar ou ser um poço de profundidade. Na vida real, nem todo mundo é interessante. Há pessoas extremamente imprevisíveis, pessoas que vivem apenas para trabalhar,
pessoas que nunca mudam de opinião, pessoas superficiais, pessoas que possuem uma personalidade inteira resumida a um hobby. E isso não torna essas pessoas irreais, até porque eu conheço alguns que são assim. O mesmo vale para a ficção. Um personagem pode existir apenas para cumprir a sua função narrativa. Um guarda pode ser apenas um guarda, um padeiro pode ser só um padeiro. Eles não precisam esconder um trauma de infância, um segredo obscuro ou um arco de redenção. Na verdade, tentar aprofundar todos os personagens pode até prejudicar a sua história. Imagine uma novela com 50 personagens importantes. Se cada um deles tivesse um arco completo, um passado detalhado, conflitos internos e desenvolvimento próprio, a história seria gigantesca e o leitor perderia o foco de quem realmente é importante. Seu sistema de magia pode guardar mistérios. Você não precisa explicar de onde a magia veio ou como surgiu apenas porque está escrevendo fantasia. Alguns segredos podem continuar sendo segredos. A exceção é você que define. O sistema de magia detalhado não garante por si só uma história profunda. Assim como existem mistérios no nosso próprio mundo, o universo fictício também pode ter mistérios que ninguém compreende completamente. Às vezes, os personagens estudiosos nem mesmo conhecem a origem da magia, e isso não torna o mundo mal construído. Seu sistema de magia deve seguir regras consistentes, principalmente quando elas afetam a narrativa, mas a origem dessas regras pode permanecer desconhecida. Na vida real, convivemos diariamente com perguntas que ainda não possuem uma resposta definitiva. A ficção também pode carregar esse tipo de mistério sem perder a credibilidade. Nem todo planejamento é 100% eficaz. Não importa o quanto você planeje, em algum momento vai surgir uma pergunta que você não tinha considerado, uma regra do seu mundo que entra em conflito com outra, um personagem que acaba criando uma situação inesperada, ou um detalhe que simplesmente não fecha. E o curioso é que esses problemas começam a aparecer justamente quando você senta para escrever de fato. É impressionante. É muito fácil imaginar uma história funcionando perfeitamente dentro da nossa cabeça. Mas o problema começa quando você precisa transformar essas ideias em cenas concretas. Aí surgem perguntas como: por que esse personagem não fez outra escolha? Se essa magia funciona assim, por que ela não resolve aquele outro problema? Ou como esse acontecimento levou até aqui? Muitas dessas perguntas exigem horas e até dias de reflexão. Em alguns casos, a solução é simples de resolver, mas em outros, você precisa alterar capítulos inteiros, mudar regras de universo ou até abandonar ideias das quais você tinha gostado muito. E não, isso não significa que o seu planejamento foi falho, mas apenas que escrever também é descobrir a história. O planejamento não existe para impedir problemas, mas para diminuir a quantidade deles. Sempre haverá algo que você só vai perceber quando colocar a história no papel. Você não precisa escrever muito todos os dias, tem apenas uma meta mínima diária. Haverá dias em que você escreverá muito e haverá dias em que você produzirá pouco, mesmo estando inspirado. Quando eu comecei a escrever, o meu mínimo de escrita era bem pequeno, era apenas 500 palavras por dia. Depois eu fui expandindo, de 500 foi para 1000, depois 1500, 1700. Recomendo que você comece assim, se você for escritor iniciante, e faça pausas de 3 a 5 minutos. E concluindo, quem passará meses ou anos escrevendo é você, e se nem o autor acredita na obra que está criando, dificilmente conseguirá convencer o leitor a acreditar nela também. O vídeo foi esse, muito obrigada por assistir até aqui. Me deixa ver a sua opinião aqui nos comentários. Eu queria agradecer de novo aos 100 inscritos, muito obrigada. Dito isso, até o próximo vídeo.